tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, bi-libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Muito boa noite, amigos. Mansur, como é que tu tá começando essa semana, hein? Boa noite, Kelly. Boa noite, Felipe. Todo mundo que assiste ao Troca. Acompanhando com bastante interesse essa polêmica sobre o uso das formações principais ou não, de acordo com o andamento dos resultados dos estaduais, que começam a berrar, começam a gerar instabilidades, cobranças, porque a gente passa boa parte do ano dizendo que devemos olhar para os estaduais como pré-temporadas. Quando os resultados começam, as cobranças surgem como se esses times estivessem absolutamente prontos para competir. Mas essa é só uma parte do problema. Daqui a pouquinho, quando a gente entrar mesmo no debate, eu quero alertar para o que para mim é o ponto crucial do problema. Que diante da redução dos estaduais, as federações, em alguns estados, geraram regulamentos que são ciladas para os clubes. E agora os clubes estão contra a parede por causa desses regulamentos. A gente daqui a pouco fala melhor sobre isso. É uma boa ou não é uma boa, hein, gente, usar a garotada ao invés de força máxima nesse começo de temporada? Vamos abrir a nossa enquete antes de o Felipe Bastos dar seu boa noite também por aqui e já até dar o seu pitaco também sobre esse assunto. A gente está perguntando justamente sobre isso. É uma boa ou não usar o time principal nesse começo de temporada? É melhor usar a garotada? O que você prefere para o seu time? A gente vai abrir a enquete a partir de agora aqui no Troca de Passes e vocês vão ter a oportunidade de votar e participar junto com a gente. O que vocês preferem? Os garotos? Tem que ser assim mesmo? Vocês preferem o time mais perto do titular, com jogadores do elenco principal, ainda que tenha um pouco dos reservas, um pouco dos titulares? Qual é a preferência de você que está nos assistindo aqui ao vivo no Troca de Passes? Bom, galera vai abrir a enquete. Eu acho que já abriu, já está aberta, tá aqui, ó, agora que eu vi ali, tá aqui, onde é que tá? Aqui no meu lado direito. Vocês podem apontar a câmera do celular para o QR Code e deixar participar dessa votação, deixar a opinião de vocês aqui junto com a gente. Felipe Bastos, qual é a tua opinião? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite, Carlos, Eduardo. Mansur. Um abraço pro Felipe, né? Que adora tá de férias, aliás, de férias. Eu nem disse, Tá passeando, né? Tá Mas passeando, é que eu já vi nas redes que ele tá passeando. Tá Felipe Diniz tá de férias, curtindo o merecido descanso. Um grande beijo, um grande abraço. Na volta, a gente se acerta aí, né? Não deixa ele de férias também. Não, ele vai ter que me dar uma beirinha desse salário dele aí, né? Pra eu estar cobrindo as férias. O Alex Brincadeiras à parte. E aí, Bastos? Assim, muitas das vezes eu fiz a pré-temporada correndo, porque já era necessário entrar e não tinha o sub-20 para entrar na pré-temporada, né? Hoje os clubes, eles se programam para isso. E no futebol brasileiro sempre foi assim, você entra em pré-temporada e na pré-temporada tem jogo. Tem jogo. É um em cima do outro, às vezes como no Campeonato Paulista, a competição ela é muito difícil, então é necessário que a principal equipe já comece a jogar, não tem como você rodar. Aqui no futebol carioca é diferente, né? Os clubes acabam optando muitas das vezes pelo sub-20 ou pelo time alternativo, mas eu não concordo muito com o que vem se apresentando e acontecendo, porque você acaba botando uma pressão desnecessária em alguns jogadores que ainda estão em formação. Dito isso, eu acho que os clubes precisam repensar isso, mas é também o primeiro ano que a gente vive do Campeonato Brasileiro começar no dia 28, então os clubes vão começar a se moldar para o ano que vem, fazer coisas melhores, mas eu estou muito com o Mansur também. A federação, ela acabou criando, as federações, né, acabaram criando um movimento que daqui a pouco é uma cilada para ela mesma, porque, querendo ou não, se você olhar o Flamengo, a temporada do Flamengo terminou dia 17, a temporada do Vasco terminou dia 21, e dia 11, dia 12 já tinha jogo, então é complicado você administrar isso, mas os clubes vão ter que, se eles aceitaram que a federação começasse assim o campeonato, então eles vão ter que conversar com a federação para o ano que vem, tentar alguma coisa diferente. Tá aberta a nossa enquete, não deixa de participar junto com a gente. Seu time deveria priorizar o estadual ou os treinos nesse início de temporada, nessa que a gente chama de pré-temporada, mas que já tem jogo valendo, né? Então as opções estão aí, ó, priorizar o estadual ou priorizar os treinos. Aponta a câmera do celular e volta, participa. Qual é o meu ponto, assim, nessa questão? A gente sabe por que a gente está nesse ponto, né? Por que a gente tinha uma temporada de quase 80 jogos, diminui um pouco agora, mas ainda tem os estaduais consumindo 11 datas dos grandes,
sejam com equipes principais ou com as equipes sub-20, reservas, o que seja. A gente tem porque a gente tem uma estrutura política que ainda é uma amarra dentro da estrutura do futebol brasileiro, especialmente da estrutura de calendário. Essa estrutura ela foi razoavelmente atacada, entre aspas, com a maior mudança de calendário que nós temos desde a adoção dos pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro vindo começar em janeiro, acontecendo paralelamente a uma parte dos estaduais, e os estaduais empurrados para um período em que a própria CBF ainda reconhece como pré-temporada. O que está como pano de fundo? Que a estrutura do futebol brasileiro aceita que o início dos estaduais ainda é um período de preparação, que alguns clubes usem times diferentes enquanto preparam as suas equipes para competir nos torneios nobres e, paralelamente a isso, você tem uma boa chance de que vá promovendo uma desidratação desses torneios estaduais na medida que eles aconteçam junto ao Campeonato Brasileiro. Ainda que tenhamos dúvida, na hora que um mata-mata de estadual aparecer com um clássico local, o que os clubes vão fazer se tiverem um jogo de Campeonato Brasileiro 3 dias depois, e isso vai acontecer. Mas isso é uma questão para ver mais adiante. Bom, estava construído um cenário que a gente podia ter uma demonstração de que os estaduais gradativamente vão ainda mais perdendo força para que a gente dê um outro passo de reforma definitiva do calendário. Isso posto, qual foi para mim a questão que me parece feito deliberadamente ou não, mas parece um contra-ataque das federações. Constroem regulamentos que sequestram os clubes. Por quê? Veja São Paulo. São Paulo, o campeonato tem 16 times. Né? Uhum. A federação, para fazer caber o campeonato, cria um regulamento à la Champions, com uma fase de liga, digamos assim, com toda uma classificação envolvendo os 16, só que cada um joga 8 partidas. E os clubes foram divididos em potes. Só que ao contrário da Champions League, você não joga contra 2 times de cada pote. Os grandes jogam todos os clássicos. Criou-se um regulamento em que para os grandes os jogos são mais difíceis do que para os outros times. Então você cria uma sucessão de clássicos com todo o peso que o clássico gera. De rivalidade, de cobrança, de tudo isso. Tentando sequestrar os clubes para o campeonato. Menos mal que em São Paulo, a pior das hipóteses, você não se classifica para a fase final e segue a sua vida com o calendário. O Rio fez algo que me parece ainda mais grave. Porque o Rio divide os times em 2 grupos de 6 e ou você se classifica ou você está colocado num quadrangular de rebaixamento que te oferece, entre aspas, 6 jogos no seu calendário. 6 jogos. Então você é quase obrigado a trabalhar para classificar e se colocar na fase final do campeonato. E o pano de fundo dessa discussão sobre o Flamengo no momento é porque ou o Flamengo corre atrás para classificar ou briga para não cair. Porque do contrário ele está num quadrangular de rebaixamento, que já é constrangedor, né? E que, segundo, coloca 6 jogos, 2 a mais do que ele teria nas finais do campeonato estadual, a partir de quartas, 2 jogos de semi e 1 de final, ele teria 2 jogos a mais do calendário. Então é uma armadilha, no fundo, né? A gente pode discutir aqui o planejamento do clube A ou do clube B, apontar dedo para dirigente, para jogador. Agora, o pano de fundo ainda é um calendário disfuncional, que mesmo que foi melhorado, mas que as federações, pelas fórmulas de campeonato, terminam por sequestrar os clubes. Vamos continuar falando sobre esse assunto um pouco mais, porque sim, o Flamengo tem sido o centro das discussões, tem utilizado a garotada nesse início de temporada para o campeonato estadual, para o campeonato carioca, e o fato é que os meninos nesses jogos não conseguiram se sair tão bem, foram em 3 jogos conseguiram conquistar só 1 ponto, ganharam só 1 ponto, tiveram aí problemas para enfrentar as equipes que enfrentaram, mas agora o Flamengo talvez tenha que mudar o seu planejamento justamente em função de estar na lanterna do seu grupo no Campeonato Carioca. Então, pode ser que isso aconteça no fim de semana ainda, logo depois do jogo, as notícias que a gente tinha era de que o Flamengo não iria mudar seu planejamento. Mas começa a semana e o clube percebe que até institucionalmente talvez não seja a posição que o Flamengo deveria estar ali na lanterna do grupo do Campeonato Carioca, porque vai ter jogos a mais se por acaso, né, se ver diante da disputa do quadrangular contra o rebaixamento. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.